Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai demonstrar aqui como a gente deduz que essa forma integral aí, que é o SH de t, igual ao limite de quando o epsilon tende a zero pela direita, de 1 sobre 2π, integral de menos infinito a infinito exponencial de menos i ômega t, de ômega dividido por ômega menos i epsilon, ou seja, essa integral aí que a gente está vendo, como ela se relaciona com a função de Heaviside, que é basicamente aquela função que todo mundo já deve ter visto ali no curso de equações diferenciais, né? Que é a função que ela é zero para qualquer valor do argumento dela sendo negativo e um para qualquer valor do argumento dela sendo positivo, né, que a gente chama ela de função degrau. Então, como é que a função degrau ela se relaciona com essa integração complexa? E só para vocês entenderem o contexto, essa forma integral da função Heaviside ela aparece em vários textos de física e de outras áreas. Então é importante a gente entender de onde vem essa construção. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, né? Esse exponencial aqui de ômega t, a gente sabe que ômega é um número complexo, né? E o t aqui é a nossa variável real. E esse ômega aqui, pessoal, ele é um número complexo e a parte real desse ômega aqui, ele pode gerar problemas pra gente quando a gente for discutir a convergência dessa integral aqui, tá, pessoal? Então, um cuidado que a gente tem que ter aqui muito grande é saber o seguinte: quando a gente for fazer essa integral, será que essa integral converge? Porque como o ômega aqui é um número complexo, a gente vai ter a parte real e a parte imaginária dele. Quando a gente pegar a parte imaginária desse número complexo e multiplicar com esse menos i que está aqui na frente, a gente vai ter uma exponencial real. E essa exponencial real ela vai estar sendo integrada, né? Então a gente tem que tomar um cuidadinho aqui básico para saber primeiro se essa integral aqui ela está convergindo. Então, para a gente discutir a convergência dessa integral aqui, ou seja, para a gente discutir, para ver se essa integral vai ser de fato limitada, a gente tem que usar um lema chamado lema de Jordan, que é um lema ali construído em variáveis complexas. E basicamente o que a gente tem que saber do lema de Jordan? A gente tem que saber do lema de Jordan o seguinte detalhe relacionado com o lema de Jordan, que é o seguinte. O lema de Jordan ele diz: suponha que f de z é uma função complexa definida em um contorno semicircular. O que significa isso? Vamos supor que o nosso contorno C seja o semicírculo centrado na origem, ou seja, semicírculo é metade de uma circunferência, que está definida no primeiro quadrante e no segundo quadrante do nosso plano complexo. Então vai ser basicamente esse semicírculo aqui, de raio R. E aí a nossa função está definida nesse semicírculo, ou seja, ela é contínua, integrável, bonitinha nesse semicírculo aqui. A gente quer calcular a integral dela. E aí, basicamente, para a gente, se a gente quiser determinar o valor da integral dessa função nesse contorno, lembrando que para que ela esteja bem definida, né, a gente precisa de algumas condições na própria função f de z para que a função ela seja convergente nesse contorno. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte: se a função f de z ela puder ser escrita como exponencial de αz fzinho de z, onde o alfa aqui é sempre positivo, tá? Esse alfa que ele tem que ser positivo, tá, gente? Ele sempre tem que ser positivo para que o nosso lema de Jordan esteja satisfeito. Ah, mas pô, Felipe, por quê? Então, aí você tem que buscar a demonstração dele. A gente não vai demonstrar, a gente só vai falar do lema de Jordan aqui. E aí, quem tiver curiosidade e quiser procurar, pode dar uma procurada na demonstração dele, não é muito complicado. Mas basicamente é o seguinte: quando esse alfa for positivo e a nossa função estiver definida no contorno superior aqui do nosso plano complexo, a gente vai ter o seguinte, que a integral dessa nossa função f de z, dz, ela sempre será menor, ou seja, ela vai ser limitada pelo seguinte valor. O valor vai ser π sobre alfa, onde esse alfa é a nossa constante positiva, multiplicado pelo valor máximo que essa nossa função adquire quando o θ varia de 0 a 2π. E que função seria essa? Seria a função fzinho que a gente tem aqui dentro, aplicada no r vezes e elevado a iθ. Tá? Ou seja, se a gente tiver uma função fzinho multiplicado pelo exponencial e a gente quiser provar que ela é limitada, a gente pode construir ela de maneira a satisfazer o lema de Jordan, que aí a gente vai saber qual é o valor que limita essa função, independente aqui da nossa escolha da nossa função fzinho de z aqui, tá? A gente simplesmente constrói o contorno já visando o lema de Jordan para facilitar aqui para a gente fazer a verificação se ela vai convergir ou divergir. Beleza? Então, dentro desse contexto aqui do lema de Jordan, lembrando, gente, o alfa tem que ser positivo. Isso vai ser muito importante aqui para a nossa função de Heaviside. Função Heaviside. Então, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer da seguinte maneira.
Vamos escrever aqui a nossa função, h de t, só que eu vou mudar um pouquinho aqui a forma que eu vou escrever, tá? Eu vou escrever limite de quando o nosso epsilon tende a zero pela direita. Outro limite que eu vou colocar aqui, quando o r tende a mais infinito, quando o r tende a infinito, porque vocês vão ver daqui a pouco. De 1 sobre 2πi, né, na realidade, 1 sobre 2πi vezes a integral de menos r até r do nosso exponencial de i ômega t d ômega, tá? Dividido por ômega menos i epsilon, tá? Que é a nossa construção aqui, né? Que é basicamente copiar essa integral. Tudo bem? E agora a gente tem que prestar atenção no seguinte fato. Vamos analisar o caso quando t for positivo. Então, quando t for positivo, a gente sabe que a nossa função Heaviside ela vai ter o valor de número 1, independente do nosso valor de t, tá? Então, independente de t, ela vai ser constante igual a 1. Então, a gente tem que verificar para ver se essa nossa construção aqui, que está à direita aqui da igualdade, ela satisfaz isso. Então, primeira coisa, quando a gente fixa t positivo, né, a gente volta lá no lema de Jordan e a gente percebe que para t positivo, tá? Para t, que seria o nosso alfa, né? Para t positivo, eu tenho que escolher esse contorno aqui, ó, ou seja, o contorno que está passando pela parte de cima do nosso plano complexo, tá? Então, escolhendo esse contorno, para t positivo, o contorno que satisfaz o lema de Jordan é esse aqui, ó, tá? Então, vamos escrever aqui o plano complexo. Vou desenhar o nosso polo simples aqui, ó, que é o polo delimitado justamente pela expressão ômega menos i epsilon. Então, vou botar aqui o nosso i epsilon, tá? E aqui eu vou desenhar a nossa semicircunferência, que vai ser o nosso contorno. Vai ser de menos r a e. Beleza? Nossa curva C está aqui. Nosso contorno. E aí a gente vai ter essa segunda parte do nosso contorno, tá? Lembrando que o contorno é sempre tomado no sentido anti-horário. E aí a gente vai ter isso aqui. Beleza? Então vamos supor que o nosso contorno orientado que a gente está analisando é esse contorno aqui. Esse nosso contorno, ele vai consistir da integral de menos r até r mais a integral nessa curva C. Beleza? E aí, aplicando a fórmula integral de Cauchy, a gente sabe que a integral de uma função em um contorno que circunda uma singularidade, ou seja, um polo, né? Isso aqui vai ser igual a i, 2πi, né? Na realidade, 2πi multiplicado pela nossa função, que vai estar, sem ser a função que determina o polo, né? Mas a função que multiplica o polo, que vai ser a nossa função E elevado a I ômega T, onde a gente vai avaliar o ômega igual a I epsilon, tá? Isso aqui é a nossa equação para a fórmula integral de Cauchy. Beleza? E aí o que a gente vai fazer agora? Como é que a gente transforma isso aqui na função Heaviside? Então presta muita atenção. A gente sabe que quando a gente faz esse contorno, a gente satisfaz o lema de Jordan, né? Aí a gente vai ver porque daqui a pouco a gente vai ter que usar o lema de Jordan. Segunda coisa, a gente sabe que quando a gente faz a integral nesse contorno, o valor da nossa função vai dar isso aqui. É elevado a i ômega t com ômega igual a i epsilon. Então o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a nossa função aqui de menos r a r e depois aplicar o limite. Então basicamente o que a gente vai tentar é o seguinte. A gente vai tentar substituir essa função por essa expressão aqui, ó. Integral, vou passar isso para o lado de lá subtraindo. Integral ao redor do contorno C. E aí, analisando essa nossa integral do contorno C, a gente já sabe que essa integral do contorno C, que é o que vem do lema de Jordan, ela vai ser sempre menor ou igual, tá? Sempre menor ou igual que π sobre alfa. Então, eu vou colocar isso aqui, né? Vai ser sempre menor ou igual que 2πi, né? É elevado a i ômega t sobre ômega igual a i epsilon. Beleza? E aí a gente vai ter o seguinte, né? Vai estar subtraindo aqui. E só para ficar claro, né? Que a nossa integral ela vai ser sempre majorada por que essa integral aqui, né? Por isso aqui, ó. Menos π sobre alfa vezes o máximo em θ, tá?
E aí eu vou botar θ pertencente ao contorno aqui, né? Que vai definir o nosso contorno. Da nossa função f, mas quem é a nossa função f? A nossa função f é a função que multiplica a exponencial, que é justamente 1 sobre ômega menos i epsilon. 1 sobre ômega menos i epsilon. Tá? É o módulo disso. Beleza? E o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. Perceba que, ao aplicar o limite de menos infinito a infinito, a gente vai ter que aplicar o limite aqui, ó, nesse cara. E aí a gente vai ver que essa integral aqui ela vai tender a zero. Tá? O valor dessa integral aqui vai tender a zero quando a gente for calcular aqui usando o nosso lema de Jordan. Né? Lembrando que aqui é t. Tá? Então vamos lá. E aí, pessoal, o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Para mostrar que essa parte aqui dá zero, é só a gente notar o seguinte fato. Tá? Eu vou puxar para cá e aí a gente vai simplesmente discutir agora por que essa parte aqui ela vai cancelar. Tá? A gente vai ter π sobre t, que multiplica o máximo θ pertencente à curva aqui que a gente tem, né? E aí perceba o seguinte, que a gente vai ter que em algum momento aplicar o limite de quando r tende a infinito. Tá? E a gente pode escrever o nosso ômega dessa forma aqui, ó, 1 sobre r vezes e elevado a i θ. Tá? Que é a nossa função ômega. E a gente, lembrando ó, que pelo lema de Jordan, a gente tem que evaluar a nossa função em r vezes e elevado a i θ. Tá? Então, aplicando aqui basicamente a regra do lema de Jordan, a gente vai ter o seguinte. Como esse número aqui ele é sempre majorado por 1, então, ou seja, isso aqui é sempre menor ou igual a 1. Beleza, pessoal? E quando a gente for analisar esse número complexo aqui, ó, 1 sobre r menos i epsilon, e a gente for analisar um módulo desse número complexo, ou seja, basicamente o que a gente vai ter que fazer? A gente multiplica em cima e embaixo pelo complexo conjugado, e aí a gente tira o módulo do número de cima, que basicamente vai ser aproximadamente esse r aqui, né? Porque o epsilon vai para zero. Né? Lembrando que esse epsilon vai para zero. Então a gente pode dizer que isso aqui vai ser sempre menor, tá? Que 1 sobre o módulo de r. Beleza, pessoal? Menor ou igual. 1 sobre o módulo de r. Então, como isso aqui vai ser sempre menor ou igual que 1 sobre o módulo de r, e quando a gente jogar o limite de quando r tender a infinito, basicamente o que a gente vai estar tendo é que toda essa parte aqui, que é a integral definida nessa curva, que é basicamente a segunda parte do contorno, ela não vai afetar o valor do cálculo da nossa integral total. Então isso aqui, obviamente, vai para zero quando r vai para infinito. Tá? Vai para mais infinito. Então é isso aqui que a gente está tendo. Beleza? Lembrando que a gente usou o lema de Jordan aqui para aplicar justamente o limite quando r tende a infinito. E aí, tendendo r a infinito, a gente viu que aquela função ela sempre vai ser menor que 1 sobre o módulo de r. E no final das contas, ela vai para zero, né? Quando a gente aplica o limite de r tendendo a infinito. Beleza, pessoal? Então, usando esse fato aqui, que seria essa nossa integral aqui, ela não vai influenciar em nada. Essa integral aqui dá zero. Então, a nossa integral, e aí eu vou escrever aqui, ó, o limite de quando o epsilon vai para zero positivamente, tá? Para zero pelo lado, pela direita, de 1 sobre 2πi. Agora eu não vou escrever o limite de r, você escreveu o limite de menos infinito a infinito, tá? Porque aquela curva ali a gente já cancelou, tá? Aquela curva ali não vai fazer diferença. Então a gente simplesmente pode jogar o limite aqui dos dois lados, que a única parte que poderia dar problema, que seria esse contorno aqui, ele vai para zero, então a gente pode calcular tranquilamente aqui. De menos infinito a infinito. De e elevado a i ômega t d ômega sobre ômega menos i epsilon, tá? Isso aqui vai ser igual aí no lugar dessa integral aqui, a gente pode simplesmente colocar esse valor aqui, ó, 2πi exponencial de ômega t. 2πi dividido por 2πi, isso aqui dá 1, tá? Vezes limite, quando o epsilon tende a zero, pela direita, de exponencial de i ômega t, colocando ômega igual a i epsilon.
Tudo bem, pessoal? Porém, quando eu colocar ômega no lugar do ômega e epsilon, isso aqui claramente vai dar 1. Tá? E essa nossa integral dá 1. Ou seja, para valores positivos, valores de t maiores que zero, pelo lema de Jordan, a gente tem que a nossa integral ela dá 1. Usando o lema de Jordan e usando a integral, né? Porque a gente vai botar o zero aqui no lugar do epsilon, vai tender a zero pelo lado positivo. A parte do exponencial aqui ela vai dar zero, né? E aí, como ela vai dar zero, é elevado a zero, dá 1, e é isso. Né? Agora, o que seria a gente fazer ela para t negativo? Para t negativo, a gente não vai ter nem 10% do trabalho, tá? Para t negativo, pelo teorema da fórmula integral de Cauchy, né? Fórmula da integral de Cauchy, a gente vai ter o seguinte. Quando você faz um contorno, por exemplo, quando t é negativo, pelo lema de Jordan, a gente não vai pegar a parte superior do plano, tá? A gente vai ter que fazer esse contorno aqui para satisfazer o lema de Jordan. Esse contorno aqui. Ó. Beleza, pessoal? Esse seria o nosso contorno C. Porém, esse contorno C, ele não circunda o nosso polo. E o nosso polo é um polo simples e único aqui, que é o I epsilon. Como esse polo não é circundado, a nossa integral, que vai ser a nossa integral de menos R até R, vai ser igual a zero, porque ele não circunda, né? Então isso aqui tem que dar zero, menos a integral na curva C. Só que a integral na curva C, a gente já mostrou que essa integral aqui, ela também vai para zero. E aí, claramente, isso aqui vai ser igual a zero. Então, ou seja, a nossa integral da função Heaviside, que seria essa integral aqui, né, de menos R a E, claro que a gente aplicaria o limite depois para menos infinito, né? A gente teria que essa integral aqui, ela daria zero. Então, ou seja, temos a nossa função de Heaviside. Quando t for negativo, ela vai dar zero para todo valor de t, porque o t é negativo. Por causa desse argumento aqui do nosso contorno, para satisfazer o lema de Jordan, para que a gente consiga cancelar essa integral aqui no contorno, né, no contorno semicircular. E quando o t for positivo, essa nossa integral do contorno circular a gente vai conseguir cancelar aqui, a gente vai estar circundando aqui o nosso polo, e aí, claramente essa nossa integral aqui ela vai dar 1. Beleza, pessoal? E aí a gente obtém uma função que tem as mesmas características da função de Heaviside. Então, pessoal, é isso. Agradeço a todos e até a próxima.